Direto dos estúdios da TV para a mais nova clínica de saúde, odontologia e estética aqui em Maceió, no coração da Ponta Verde. Nada de esperas exaustivas. Imagina poder sentar, aguardar sua consulta e se sentir em casa. Aqui, o paciente é tratado de forma humanizada, com atenção e carinho que ele merece. Cuidado, dedicação e paixão pela profissão. A equipe Face Clinic é formada por profissionais que se dedicam inteiramente a cada paciente, focando em um atendimento exclusivo. Sejam muito bem-vindos ao futuro. Quer modernizar a fachada da sua empresa? Digital Saig Comunicação Visual. Uma empresa que zela pela qualidade e satisfação do cliente. Fachadas em ACM, iluminação em LED, letreiros em aço, letras em alto relevo e PVC, além de plotagens de veículos, outdoor e muito mais. Estamos no bairro da Jatiuca, Avenida Dona Constância de Góes Monteiro, 658. Digital Saig Comunicação Visual. A empresa que você precisa para dar movimento à sua marca. Olá, tudo bem com vocês? Chegou agora na tela da sua TV Mal o programa Algo Mais. Comigo, Gabriela Garrido. Que prazer enorme estar sempre aqui com vocês. Hoje o nosso programa está recheado, como sempre, mas bem diferentão, daquele jeito que a gente gosta. Esses dias eu vim acordando, vendo as notícias como uma boa jornalista também, e analisando o quanto a gente deve exercitar a nossa gratidão todos os dias. Não por ser a palavra apenas gratidão, mas quando a gente olha do outro lado do mundo, tantas coisas acontecendo, especialmente essa guerra no Afeganistão, a gente pensa como é bom a gente poder dormir e acordar, se sentindo seguros, porque isso eles não têm. E a gente aqui do outro lado do mundo consegue ter uma vida plena e normal. Às vezes a gente acha que é uma cena de filme, que isso não está acontecendo, mas está acontecendo. Eu estou de luto uma semana pelas mulheres que lá vivem. Você, mulher, entender as dificuldades. E eu desejo que isso tudo passe e que a gente continue orando por essas famílias e essas mulheres que estão sofrendo um retrocesso. Agora sim, a gente começa o nosso Algo Mais. O que é que a gente vai ter hoje, hein? Nossa produção? Olha, a gente vai começar com o Dr. Milkley Pessoa, tá, gente? Bucomaxilofacial. O que a gente vai falar com ele? Olha só, 39 milhões de pessoas usam prótese atualmente, gente. É isso aí. E o Dr. Milkley vem explicar pra gente que isso não precisa ser um procedimento ruim, um procedimento chato, um procedimento doloroso. Isso porque já existe uma nova técnica, uma técnica que ele é pioneiro, um dos pioneiros aqui em Maceió. E faz, gente, sem corte. É só uma broca, é bem tranquilo, não leva nem ponto. Ele vai explicar já pra gente como é feito isso. E a gente também vai falar sobre moda, para quem é ansioso como eu e quer saber as dicas de moda, para as tendências do verão de 2022, o nosso designer de moda, Ítalo Ehlers, vai conversar com a gente daqui a pouquinho, mostrar quais as cores, as estampas, as tendências para essa estação bem quente, que aí, ó, enquanto não chega, né, produção, ele já tá aí com a cabeça fervilhando agora no inverno. E por último, a gente vai ter muita música. Vocês vão conhecer um cantor que está fazendo muito sucesso aqui em Alagoas. O nome dele é Val Pimentel. Vocês vão conhecer as músicas, o repertório dele, gente, ó, é impressionante. Então, ó, aumenta aí o volume que o Algo Mais está começando agora. Sejam bem-vindos mais uma vez. Está conectado com a gente aí no Gazeta Web /TV Mar? Quer acompanhar os nossos bastidores também? Entre no nosso Instagram, Gabriela_Garrido e @TVMar, canal 525. Você pode assistir também no nosso canal 525 na NET TV, tá bom, gente? E vamos começar falando sobre higiene bucal também, que é muito importante, né? Às vezes você escova os dentes, vai dormir e nem repara muito nos seus dentes.
Aí não passa fio dental, aí a gengiva um pouco inchada, a gengivite, opa, tem uma cárie ali. O que vai acontecer? Ah, nada, eu vou no dentista, resolve. Nem sempre, gente. Muita gente perde os dentes, principalmente por conta desses fatores. E aí o que acontece? Você precisa usar um implante. É isso mesmo. Muita gente até usa aquelas chapas, né? Não, peraí, gente, a gente já está no século XXI, né? Então a gente vai exatamente honrar esse século, porque tem novidade aí. E essas próteses, gente, que o Dr. Milkley já está aqui para explicar para a gente, ele é bucomaxilo, vai explicar a diferença, como era feita antes e como é feito hoje, porque hoje tem muito mais tecnologia envolvida nisso. Dr. Milkley, seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa Algo Mais. Hoje a gente está aqui exatamente para mostrar para essas pessoas que tudo tem resolução, inclusive para quem perde os dentes também de forma precoce e também com idades mais avançadas, não é isso? Sem dúvidas, Gabi. Bom dia a você, bom dia a todos aqui, os ouvintes, né, da TV Mar. Mais uma vez um prazer imenso estar aqui com vocês todos. Então, realmente, como você disse, né, em muitos dos casos, os pacientes, eles, na ausência dentária, por diversos motivos que sejam, né, cáries ou acidentes, que por algum motivo perderam os dentes, devem ser substituídos, tá? A substituição ela pode ser realizada tanto por meios de próteses, né? Podem ser próteses como a chapa que você mesma falou, próteses fixas, né? Que são adaptadas em alguns dentes de repente que ficaram ainda no paciente, e o que há de melhor, né? O que mais se aproxima de um dente natural, os implantes dentários, tá? Então esses sim realmente são a maior evolução na odontologia no que diz respeito à reabilitação bucal. Dr. Milkley, eu tenho dados avançados agora desse último ano que mostram que 39 milhões de pessoas usam prótese no país e 16 milhões já perderam todos os dentes, isso da nossa população aqui no Brasil. Pensando nisso, né, a gente imagina o quanto pode ser crescente também esse número nos próximos anos devido à falta de acesso que essas pessoas têm ao dentista, não é isso? Exato. Infelizmente, ainda um número grande de pacientes apresentam ausências dentárias. Felizmente, uma notícia boa é que a odontologia, nos últimos anos, a gente sabe que ela evolui muito, cada vez mais. E a parte de higiene bucal, né, dos cuidados que vem desde lá de pequeno, elas começam a serem modificadas nos tempos atuais. Então, essa nova geração, elas acabam tendo um cuidado maior, né, para a manutenção desses dentes, tá? Então, hoje um público dos 40 anos, 50 anos, de um tempo passado, diferentemente desse de hoje, acabam tendo muitas ausências dentárias, tá? Muitas vezes eles extraíam dentes, para você ter ideia, Gabi, simplesmente por estética. Imagina, mesmo? Iriam no dentista, muitas vezes eram protéticos, né, naquela época, e resolviam extrair os dentes saudáveis, para colocar prótese, porque era bonito, né? Então, esses pacientes hoje, é muito comum no consultório receber esses pacientes que, doutor, tinha 12 anos de idade, tinha 14 anos de idade, doeu um dente, às vezes não tinha era uma cárie muito pequena, ou extraía o dente para poder colocar uma prótese, ou muitas das vezes extraíam por questões estéticas mesmo. Né? Caramba, eu não sabia disso, tá vendo? É que eu acho que, como a gente fala popularmente, a chapa ela é ruim porque ela às vezes pode, né, fazer uma movimentação na boca, enfim, a higienização também é complicado, então é melhor você deixar uma coisa fixa ali. Para isso, a gente começa de fato a nossa entrevista, porque eu acho que as primeiras próteses surgiram por volta de 1960 ali. Dali por diante, tinha um modo convencional de fazer esses implantes, né? Que era mais tempo de procedimento, de cirurgia, era um pouco mais doloroso, tinha mais incisões. Você trouxe até um vídeo pra gente, pra mostrar isso, como era antes. Sim. A nossa produção já vai colocar e você já pode comentar. Como você... Aqui nessa imagem, vamos falando, já mostrando ela, que é o caso, ilustrando um paciente que perdeu um dente ali na frente, né? Então, basicamente, a substituição por implante dentário é mais ou menos dessa maneira, um parafuso de titânio inserido no osso onde era a raiz do dente e por cima desse parafuso vem o dente, que é uma prótese, né? Normalmente feita de porcelana, tá? Então é realmente o caso, o tipo de tratamento que mais substitui um dente natural. Então, como antes você comentou, na década de 60, mais ou menos meados de 65,
o famoso Dr. Brené Mark, né? Brené Mark é um médico ortopedista, tá? Que ele conseguiu mostrar, né, ao mundo, né, o implante dentário através de um experimento que ele não estava buscando. Com titânio, tá? né? Com titânio, isso mesmo. Então, através de alguns experimentos em coelho, né, ele instalou um parafuso de titânio nesse coelho e não conseguiu remover depois. Então, ele pôde observar que houve uma osso-integração ali. A partir disso, ele disse, opa, isso aí dá para ser utilizado, né, em humanos para que sejam substituídos os dentes. Tá? Então, a partir daí, né, iniciou-se os implantes dentários. Nessa época, de forma convencional, houve algumas evoluções dos tipos de implantes, formatos de implantes. Até os tempos atuais ainda é utilizado a técnica convencional, muito utilizada. Técnica convencional nada mais é do que você fazer uma incisão na gengiva, um corte na gengiva, expor o osso do paciente, localizar o local que você necessita instalar esse implante dentário e através de algumas fresas ou brocas cirúrgicas a gente faz algumas perfurações e coloca-se então o implante dentário, fazendo suturas, né? Fechando e dando pontinhos, tá? Essa é a técnica convencional. Até hoje feita, então. Até hoje ainda é realizada. Mas aí, que bom que o Dr. Milton se especializou e trouxe pra gente aqui de Alagoas uma técnica bem melhor, gente. E acho que até bem menos dolorida. Eu vi que esse parafuso é bem grande. Nessa outra técnica continua assim também? Então, os parafusos eles são idênticos tanto na técnica convencional quanto na cirurgia guiada, né, virtualmente, tá? Essa técnica, em 2013, eu pude ter a oportunidade de trazer ela aqui para Alagoas, né, onde eu me credenciei lá em Belo Horizonte, na época. É a técnica cirurgia guiada, cirurgia virtual guiada, cirurgia flapless, ou em inglês, né, sem cortes. Então, essa técnica é inovadora, né? É uma técnica que não precisamos fazer o que eu acabei de falar anteriormente. Incisões, descolamento, inserção dos implantes e pontos. E ela é guiada justamente, doutor, desculpa a intromissão, ela é guiada exatamente devido, né, a essa projeção virtual que você tem antes da cirurgia também. Esse planejamento é muito importante, né? Isso mesmo, perfeito. Esse planejamento é essencial para que a gente possa fazer a cirurgia no paciente. Basicamente, fazemos o planejamento, fazemos a cirurgia do paciente no computador. Então, imagina, através de alguns exames necessários, como tomografia e escaneamento oral, eu jogo no software, faço toda a cirurgia no computador. Coloco o implante onde eu desejo, o tamanho do implante, tipo de implante, e através de uma impressora em 3 dimensões, impressora 3D, a gente imprime um aparelho, que é um dispositivo, que nesse aparelho vai conter todas as informações do planejamento que eu fiz no computador. Encaixo na boca do paciente, tem a marcação exata onde eu planejei no computador, e através de algumas broquinhas, apenas 2 normalmente, eu consigo instalar o implante na mesma posição que eu fiz no computador. Olha aí, sem cortes, gente. sem pontos. A gente está vendo aí na tela agora exatamente esse planejamento. Vamos assistir. Perfeito. Tendo que o 14, 15 e 25 prótese cimentada, 16 e 27 prótese parafusada do sistema Gramorce, né? E o 27 o doutor pediu para inclinar para distal. Então vamos ao caso. Aqui nós temos o modelo que nos foi enviado, o modelo com as regiões edêntumas, e foi feito então um encerramento diagnóstico para que tivéssemos então a referência para o posicionamento tridimensional dos implantes. Idênticos ao posicionamento do implante dentário. Então, através disso, conseguimos no software planejar exatamente o local do implante, onde ele vai sair, qual a região, ficar um pouco distante das áreas anatômicas, né, que temos diversas áreas anatômicas importantes, como o seio maxilar aqui em cima, que a gente consegue observar, tá? E a partir disso conseguimos colocar o implante, escolher o implante no local mais adequado possível. Ele deixou o áudio bem de leve aqui pra gente. Já tem outra imagem também, né, que podemos passar. E aqui é a técnica guiada, né? Então aqui é o procedimento propriamente dito. Então, já se vê que é bem diferente. Exato. Após a realização desse planejamento virtual, esse aparelhinho que está encaixado aqui na boca do paciente, tá?
ele está compatível com esse planejamento que fizemos anteriormente. Então, você observa, gente, que da forma que está aqui, que é ilustrativo, não sai uma gota de sangue, obviamente, e assim acontece no paciente. Porque você não corta. Você faz 2, 3 perfurações, tá? Fazendo essas perfurações, você pega o implante dentário, aqui como vocês podem observar, é um parafuso, sendo de titânio, né? E colocamos nesse mesmo local, tá? Após a inserção desse parafuso, retiramos o guia cirúrgico, que é esse aparelho, esse dispositivo, e colocamos o dente na posição adequada. Então, é realizado de forma rápida, tá? Extremamente segura, previsível, tá? Indolor, e o paciente, na maioria das vezes, Gabi, ele já sai do procedimento para trabalhar, por exemplo. Tá? Então, a técnica convencional rápida. Exatamente, recuperação extremamente rápida. A técnica convencional, muitas das vezes, o paciente precisa 3, 5 dias de repouso. Tá? Quietinho, sem trabalhar, sem fazer exercício. E dessa forma, não. É extremamente rápido. Só a título de curiosidade, com relação a tempo, com um implante convencional como esse, a gente coloca em média em 20 minutos. A 30 minutos, tá? E essa técnica em 1 minuto e meio, 2 minutos. Caramba! Então, é muito diferente o tempo, né? Então, o tempo está muito relacionado à recuperação. É mesmo, doutor Milton? Eu não estou acreditando nisso. Gente, é muito rápido. Muito. Mas é exatamente devido a esse planejamento anterior, tá vendo, gente? Porque aqui o 3D trouxe pra gente tanta coisa boa. E sabe o que é mais impressionante, doutor Milton? Muita gente opta por esse procedimento também de uma forma estética, né? Esteticamente falando, é o que mais a gente ouve falar. Né? A gente já tem até aqui uma imagem de um antes e um depois, não é isso? Esse mesmo planejamento que mostrei anteriormente, né? Aqui a gente observa antes do procedimento cirúrgico, exatamente antes e exatamente depois. 10 minutinhos depois do procedimento, como o paciente saiu. Então você observa que parece que não foi feito absolutamente nada. Eu perfurei o osso da paciente, eu perfurei a gengiva da paciente, eu inseri os implantes dentários. Então, imediatamente após o procedimento cirúrgico, ela sai assim, nessa situação. Então, realmente fantástico essa técnica. Ali já estão os parafusos. Os parafusos estão dentro do osso, dentro da gengiva. Esse parafuso está acima do implante dentário, onde vai receber a coroa dentária. Entendi, a coroa dentária. Poxa, doutor Milton. Agora, sabe o que é mais interessante? Por exemplo, ela nessa situação do antes, né? A gente vê aqui, a gente falou sobre estética, mas o que acontece em uma pessoa que não tem, por exemplo, 3, 5 dentes? Vamos falar assim de uma questão mais mecânica, de mastigação. O que pode acontecer com essa pessoa? Bem, a perda dentária é um problemaço, né? Às vezes o paciente pensa que a perda de um dente é simplesmente estética. Na verdade, ela é extremamente funcional. Cada dente tem sua função, seja triturar, seja cortar os alimentos. E quando você perde um dente na boca, acaba que os outros dentes e o osso, eles acabam alterando totalmente a posição deles. Primeiro que o osso, onde você perdeu o dente, ele começa a reabsorver, ele começa a diminuir a espessura dele, muitas das vezes necessitando enxerto ósseo antes de instalar o implante dentário. Então, a importância de você, quando perde um dente, reabilitar o quanto antes. Colocar uma prótese, colocar o implante, que é a primeira opção sempre, o quanto antes, para evitar problemas futuros, que o custo seja mais elevado. Então, imagina você perde um dente, você rapidamente reabilita, você basta apenas colocar um implante e a prótese, a coroa. Se você espera 1 ano, por exemplo, muitas das vezes você não tem mais esse osso. Aí você tem que fazer enxerto ósseo, aí você vai ter custo com enxerto de osso, tá? Para depois colocar o implante, para depois colocar a coroa. Então, além de demora, o custo ele vai aumentar também. Ser muito mais alto. Realmente vale super a pena, viu, gente? E olha, só vocês pensarem assim, imagina um dente em cima e não tem embaixo. Aí você mastiga e o outro lá embaixo vai roçando e vai doendo. Gente, aí vai causando ali uma inflamação e dor, né? Pior de tudo. Aqui a gente acabou de ver a felicidade, né, de um jeito. A gente vai ver a felicidade de outro jeito já já. Mas aqui, esse casal, esse pessoal foram seus pacientes, né? Sim, sim. Querida Claudete, querido Fábio, foi engraçado que eu estava falando com eles ontem, mais especificamente com a Claudete, e ela me fazendo um convite, né? Finalizamos o tratamento de ambos os pacientes, né? Marido e mulher,
ela me fazendo um convite para dia 25, né, estar junto com eles em Palmeira dos Índios, né, comemorando a vida, né, e fazer um belo de um churrasco, né, depois de um longo tempo de tratamento com os dois. Então ela disse: Dr. Milkley, coloque essa foto minha, pode colocar. Ela fez questão que eu colocasse essa foto, tá? Para que a gente pudesse mostrar o depois. Então, tanto a Claudete quanto o Fábio tinham diversas ausências dentárias. Vocês observem que são pacientes jovens, tá? Muito jovens, na faixa dos 40 e poucos anos, né? E perderam rapidamente, né, os dentes quando ainda adolescentes. Né? E tivemos a oportunidade de fazer todo um planejamento dos dois pacientes de forma digital, né? Utilizando mais aparato de modernidade na odontologia e realizamos então o planejamento guiado e a cirurgia virtual guiada. Então olha que lindo, os dois já finalizados, caso, sorrisão, qualidade de vida nem se fala, hoje ela sorri à toa, ele come de tudo. Tá? Então, autoestima, né? Isso muda muito a vida de um paciente. Gente, tá? Olha, eu vou dizer uma coisa. Quanto que um sorriso muda uma pessoa, viu? Porque eles parecem estar, assim, uns 15, 10 anos mais novos ainda. Sem dúvida. Caramba, Dr. Milkley. Muito feliz com o resultado deles. Meus parabéns pelo trabalho, muito bonito mesmo. Muito obrigado. Olha aí dá para ver bem nitidamente, né? Como que ficou certinho, ninguém disse. Isso, créditos também para a doutora Márcia Pessoa, né? A protesista que fez esse trabalho fantástico, né? Dos dentes lá de Arapiraca. Tá? Então, muito bonito uma equipe mesmo. Que trabalhamos em equipe, né? Então temos todo um grupo aí, né, prontos para poder fazer o melhor para o nosso paciente. Com certeza, Dr. Milkley. Pensar, gente, se vocês precisarem fazer um implante, sentir algum incômodo por falta de algum dente na boca, é sempre interessante vocês procurarem. O Dr. Milkley, por exemplo, ele é bucomaxilo, então bem legal, porque ele já tem um conhecimento vasto para te atender. Né? Pensar, gente, que olha, o mercado de implantes movimentou 850 milhões no país em 2019, Dr. Milkley, para você ver quantas pessoas, né, esse valor também reflete para a gente aquela falta de assistência que a gente tinha comentado no início. Então, para o futuro, Dr. Milkley, como você vê, você enxerga alguma estratégia? Né? A gente sabe que é muito importante ajudar essas pessoas, trazer a autoestima de volta para elas, fazer com que elas comam de tudo, como você bem disse, mas a gente também tem que ter um planejamento preventivo, não é isso? Sem dúvidas. O planejamento preventivo, ele é o principal para que você evite, né, nada substitui um dente natural. O que mais se aproxima, mais uma vez falando, são os implantes dentários. Mas a prevenção realmente é a melhor maneira de você evitar custos, evitar esses procedimentos, por mais que sejam tranquilos nos tempos atuais, né? E o custo desses implantes, você acabou de comentar aqui, esses valores realmente acabam sendo um pouco elevados. Na odontologia hoje, os procedimentos estéticos funcionais são realmente muito caros porque necessitamos de materiais de titânio, porcelana, então são materiais de alto custo. Porém, comparado com muitos anos atrás, houve uma redução muito grande desses materiais, tá? E do custo desses materiais, consequentemente no valor, né, dos implantes dentários e das próteses. Então é isso, eu acho que independente de qualquer coisa, eu acho que o paciente tem que prevenir, tem que se cuidar e caso necessite, caso precise, seja por qualquer razão, é importante procurar o quanto antes essa substituição dentária, a reabilitação para evitar que o custo seja ainda maior. Tudo vale a pena quando você deve se sentir bem, quando você deve manter a sua autoestima, né? Todo gasto ele é válido quando a gente fala nesse aspecto. Dr. Milkley, muito obrigada pela sua entrevista mais uma vez. E eu conheço muita gente que está precisando, tá? Fazer esses implantes. Então, assim, já anota aí o contato do Dr. Milkley e o Instagram dele para você conferir o trabalho do doutor, tá? Pode deixar. Bem, temos o Dr. Milkley Pessoa, né? @Dr. Milkley Pessoa, Dr. Milkley Pessoa. Olha lá. Né? Nas redes sociais e tem @Face e Clinic, Face e Clinic, né? Então segue lá que lá tem todos os detalhes, contatos e tudo mais.
Vocês vão ver aí nas propagandas a Face Clinic. Linda, linda, linda a clínica, gente. Fica aqui na Ponta Verde, tá bom? Muito obrigada mais uma vez. Até a próxima, doutor. Deus quiser. Obrigado. E a gente continua a nossa programação aqui na TV Mar, no programa Algo Mais, gente. É isso aí. Daqui a pouco vocês vão ver aqui muita coisa sobre tendências de moda para o verão 2022. Não sai daí. Direto dos estúdios da TV para a mais nova clínica de saúde, odontologia e estética aqui em Maceió, no coração da Ponta Verde. Nada de esperas exaustivas. Imagina poder sentar, aguardar sua consulta e se sentir em casa. Aqui, o paciente é tratado de forma humanizada, com atenção e carinho que ele merece. Cuidado, dedicação e paixão pela profissão. A equipe Face Clinic é formada por profissionais que se dedicam inteiramente a cada paciente, focando em um atendimento exclusivo. Sejam muito bem-vindos ao futuro. Quer modernizar a fachada da sua empresa? Digital Saig Comunicação Visual. Uma empresa que zela pela qualidade e satisfação do cliente. Fachadas em ACM, iluminação em LED, letreiros em aço, letras em alto relevo e PVC, além de plotagens de veículos, outdoor e muito mais. Estamos no bairro da Jatiuca, Avenida Dona Constância de Góes Monteiro, 658. Digital Saig Comunicação Visual. A empresa que você precisa para dar movimento à sua marca.